A instabilidade no Estreito de Hormuz, a via marítima mais crítica para a economia global, atingiu um ponto de ruptura em maio de 2026. Com apenas 33 quilômetros de largura no seu ponto mais estreito, esta passagem concentra cerca de 20% do comércio mundial de petróleo e a totalidade dos contratos de energia que sustentam a estabilidade financeira internacional. Após meses de uma gestão agressiva por parte de Teherão, que manteve o controle sobre o fluxo de mercadorias, os Estados Unidos da América iniciaram a Operação Project Freedom, a 4 de maio de 2026. Esta intervenção militar de larga escala, confirmada pelo almirante Brad Cooper, comandante do CENTCOM, visa remover pela força o bloqueio iraniano, mobilizando uma força de 15 mil operacionais, mais de 100 aeronaves e destroyeres com capacidade de defesa de mísseis balísticos. O contexto desta escalada remonta a 28 de fevereiro de 2026, com o lançamento da Operação Epic Fury pelos Estados Unidos e Israel. Esta campanha coordenada visou neutralizar a infraestrutura de mísseis balísticos, o programa nuclear e as capacidades navais do Irão, resultando na morte do líder supremo Ali Khamenei nas horas iniciais da operação. Em resposta, o Irão lançou a Operação True Promise 4, expandindo o conflito para 7 países da região: Bahrein, Jordânia, Kuwait, Catar, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos e Iraque, em apenas 48 horas. Embora um cessar-fogo temporário tenha sido mediado a 8 de abril, o aparelho militar convencional iraniano foi severamente fragilizado, com a destruição de 85% da sua base industrial de defesa e a aniquilação de 150 navios de guerra, incluindo toda a sua frota de submarinos. Apesar das perdas massivas, o Irão manteve o controle estratégico do Estreito de Hormuz como seu último trunfo geopolítico. A 2 de março, oficiais do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica confirmaram o encerramento da via, desencadeando uma paragem imediata no tráfego comercial e a retirada de coberturas de seguro para riscos de guerra. O bloqueio resultou na retenção de mais de 1.150 navios mercantes e 22.500 marinheiros, paralisando a distribuição de crude para refinarias globais e impulsionando a inflação e a insegurança energética em capitais como Tóquio, Berlim e Washington. O que começou como uma estratégia militar evoluiu para uma situação de refém econômico, com Teherão a cobrar taxas superiores a $1 milhão por cada navio que tentava transitar durante a breve trégua de abril, precipitando a decisão final da administração americana de intervir diretamente para restaurar a navegação internacional. A arquitetura militar mobilizada pelos Estados Unidos para a Operação Project Freedom revela uma concentração de poder de fogo sem precedentes no Médio Oriente desde a Guerra do Iraque. O arsenal confirmado pelo CENTCOM inclui aeronaves de superioridade aérea e ataque ao solo, como os caças F-35, F-15, F-16 e os FA-18, apoiados por sistemas de guerra eletrônica EA-18G Growler, destinados a neutralizar os radares e as defesas antiaéreas iranianas remanescentes. Na componente naval, a espinha dorsal da operação é composta por uma dezena de destroyers da classe Arleigh Burke, equipados com um sistema de combate Aegis, que permite a monitorização e interseção simultânea de centenas de ameaças em múltiplos domínios. Estas unidades têm garantido o bloqueio dos portos iranianos desde o dia 13 de abril, operando fora do alcance das capacidades antinavio de Teherão. Os primeiros confrontos diretos da nova fase da operação ocorreram a 4 de maio, quando helicópteros de ataque AH-64 Apache e unidades MH-60 Seahawk intervieram para eliminar 6 embarcações rápidas do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, IRGC, que ameaçavam navios comerciais.
O almirante Brad Cooper descreveu a resposta americana como uma aplicação clínica de munições defensivas, após o IRGC ter disparado mísseis de cruzeiro e lançado enxames de drones contra as forças sob proteção dos Estados Unidos. Todas as ameaças foram interceptadas com sucesso. Este cenário de combate em águas pouco profundas e espaços confinados, o estreito possui apenas 33 quilômetros de largura, coloca as forças americanas em contato direto com a doutrina de guerra assimétrica do Irão, que utiliza as ilhas e recortes costeiros para ocultar plataformas de lançamento e barcos de ataque rápido. Apesar da destruição massiva de ativos convencionais durante a anterior Operação Epic Fury, dados dos serviços de inteligência indicam que o Irão preserva aproximadamente 50% dos seus lançadores de mísseis e uma parte significativa da sua frota de pequenas embarcações. O centro nevrálgico das operações aéreas americanas mantém-se na base aérea de Al-Dhafra, nos Emirados Árabes Unidos. Mesmo após ter sofrido danos em infraestruturas críticas, como hangares e depósitos de combustível, durante os ataques de retaliação iranianos, a base continua operacional, servindo de plataforma para as missões de patrulha contínua dos drones MQ-9 Reaper e para a gestão do espaço aéreo sobre Hormuz. A utilização de plataformas não tripuladas, tanto aéreas como submarinas e de superfície, tem sido fundamental para a detecção e destruição de minas navais, das quais 16 navios lançadores iranianos foram eliminados logo em março. No campo diplomático e político, a retórica atingiu níveis de hostilidade máxima. Enquanto o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, classificou a marinha iraniana como um bando de piratas, o ex-presidente Trump afirmou em entrevista à Fox News que o Irão seria varrido da face da terra caso atacasse embarcações envolvidas na operação Project Freedom. Por outro lado, legisladores iranianos e comandantes militares em Teherão declararam que qualquer interferência americana no estreito constitui uma violação do cessar-fogo e que as forças dos Estados Unidos seriam alvos legítimos. Até o dia 6 de maio, as forças americanas confirmaram ter impedido o acesso de 52 embarcações a portos iranianos, enquanto 2 navios comerciais de pavilhão americano conseguiram transitar o estreito sob escolta, assinalando uma alteração gradual, mas ainda parcial, no controle operacional da via marítima. A viabilidade a longo prazo da resistência iraniana no Estreito de Hormuz enfrenta agora a realidade de um isolamento diplomático e econômico quase total. O novo governo em Teherão, estabelecido após a morte de Ali Khamenei e composto por elementos da linha dura do Corpo de Guardas da Revolução Islâmica, gere um país sob sanções internacionais severas. O mecanismo de snapback da ONU, acionado em setembro de 2025, já tinha provocado o colapso do real e a inflação galopante de bens essenciais antes mesmo do início das hostilidades em fevereiro de 2026. Atualmente, com o bloqueio naval americano a impedir a exportação de petróleo, a economia iraniana esgotou as suas reservas de moeda estrangeira, dependendo quase exclusivamente de mercados informais para a subsistência da sua população. No plano militar, embora o Irão mantenha cerca de 30 bases de mísseis subterrâneas nas cordilheiras de Zagros e Alborz, construídas a profundidades de até 450 metros em granito, a superioridade tecnológica dos Estados Unidos limita a eficácia operativa destas instalações. O arsenal americano dispõe de bombas perfuradoras de solo, GBU-57, Massive Ordnance Penetrator, e bombardeiros furtivos B-2 Spirit, especificamente designados para atingir alvos fortificados. Além disso, a destruição sistemática de infraestruturas de produção de drones durante a Operação Epic Fury reduziu a capacidade do Irão de sustentar ataques de saturação, deixando as suas forças dependentes de táticas de assédio assimétrico
com o que resta da frota de embarcações rápidas e baterias de mísseis costeiros móveis. A 6 de maio de 2026, a situação diplomática entrou numa fase crítica de mediação conduzida pelo Paquistão. O primeiro-ministro, Shehbaz Sharif, tem servido de intermediário entre Washington e Teherão, facilitando a análise de uma proposta americana para o fim das hostilidades. Donald Trump anunciou uma pausa temporária na Operação Project Freedom para permitir o avanço das negociações, mas manteve o bloqueio econômico e emitiu um ultimato claro. O fim da guerra e a reabertura do estreito dependem da aceitação total dos termos propostos. Caso contrário, as operações militares serão retomadas com uma intensidade superior. A ausência de apoio público explícito da China e os apelos da Índia pela liberdade de navegação sublinham o isolamento de Teherão, que vê no controlo de Hormuz a sua última moeda de troca num cenário de derrota convencional iminente. As consequências imediatas desta crise refletem-se na reconfiguração da segurança energética global. A interrupção prolongada do tráfego em Hormuz forçou as potências industriais a procurar alternativas urgentes e a enfrentar preços de energia voláteis. Para o Irão, a decisão de aceitar a proposta mediada pelo Paquistão ou manter o confronto militar definirá a sobrevivência do regime. A capitulação sem ganhos diplomáticos significativos é vista pela linha dura do IRGC como uma humilhação política que poderá desestabilizar a ordem interna, enquanto a continuação do conflito poderá levar à destruição total das capacidades remanescentes do Estado iraniano. O Estreito de Hormuz permanece, assim, como o epicentro de uma decisão que ditará o novo equilíbrio de poder no Médio Oriente.